Graça e paz, amados de Cristo. Estamos mais uma vez no canal Evangelho Sem Máscara, irmão Uziel, para conversar com você um pouco da palavra de Deus, desmascarando aí as seitas religiosas, o sistema religioso. Nosso assunto muito importante hoje, muito importante, porque nós vamos mostrar um versículo que causa um pouco de espanto no sistema religioso. Não gostam de pregar esse versículo e quando pregam tentam deturpar o sentido dele, tá certo? Quando falam dele, falam tentando dizer que aquilo ali é figurativo, né? Mas eu preciso que você nos apoie no nosso trabalho e a forma disso é você, não vai custar nada para você, você se inscreva, você dê o joinha, comente alguma coisa no vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém. Não custa para você, você vai estar valorizando o nosso trabalho e vai estar nos ajudando a levar esta mensagem a mais pessoas. Seu apoio é muito importante. Estamos chegando aí aos 40 mil inscritos e o seu apoio nos leva até lá. Irmãos, uma das coisas que eu observava quando eu estive dentro da seita ICM era a necessidade que tinha de alcançar coisas que não estão na Bíblia, que não estão claras na Bíblia. Eles queriam alcançar sempre alguma coisa oculta. E havia muito. Ovacionava quando alguém alcançava uma coisa. Oh, meu Deus! Oh. Eles usam a expressão: alcançou uma revelação nova. Aquilo. E aquilo que é tão claro na Bíblia nunca foi preocupado em ensinar. Eu me lembro uma vez que o presidente da instituição lá, ele disse que esse negócio de fazer obra de caridade é para a religião, não era para eles. E na época eu achei muito estranho aquilo, porque, na verdade, isso faz parte do ensinamento de Cristo. Não viver de obra social. Mas a obra social precisa ser parte da igreja. Porque o que leva à verdadeira obra social é o fundamento do Evangelho. Mas eu não entendia. Outra passagem que eu me lembro que gostava muito de se pregar lá era quando alguém perguntou para Jesus: quem é o meu próximo que eu devo amar? E Jesus então profere ali a parábola do bom samaritano, e eles gostavam de pregar, né, toda ali uma figura de que o bom samaritano é Jesus e tal, e nunca entrava na mensagem propriamente dita do amor ao próximo. E é esse versículo que causa espanto nas pessoas. Eu vou ler para os irmãos aqui, João 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, na minha saída da seita, uma das passagens que mais começou a falar ao meu coração foi sobre o amor de Jesus por nós, a ponto de nos resgatar. Foi quando eu fui entender o que é salvação. Salvação não é o ato de eu estar dentro de uma seita, de eu fazer isso ou aquilo, não. É fruto do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Né? E o segundo, esse versículo. Porque aqui Jesus ele chama a atenção dos discípulos para um novo mandamento. E ele fala: um novo mandamento vos dou. E é profundo isso aqui, irmãos, porque o mandamento, veja bem, seita religiosa não quer pregar. Os irmãos vão entender por que eles não querem pregar sobre isso. Porque quando nós entendemos o que é evangelho de verdade, você não é mais escravo de uma seita religiosa, porque você passa a viver a sua vida do evangelho para o próximo e não mais para a instituição religiosa. Porque isso é evangelho. Evangelho não é você viver toda a sua vida para uma instituição religiosa. Vai de manhã, vai meio-dia, vai de noite, vai daquele, vai... Tudo porque há uma cobrança de atos, de cerimônias, de liturgias. Não. Quando você entende o evangelho, você passa a viver para o próximo. E quando você fala de Jesus para alguém, é por amor. Não é porque o meu líder vai ter uma festa, eu tenho que convidar para ir na igreja. Isso não é evangelização, irmãos. Isso é fazer prosélito. Evangelização é quando você, através do amor, você realiza isso. Eu me lembrei, irmãos, de um testemunho
Eu ouvi essa semana de uma missionária. Essa missionária, ela, interessantíssimo, que ela, nas férias dela agora, ela foi para o Rio Grande do Sul. E ela foi para lá ajudar a organizar casas. E ela pegaram a casa lá de uma pessoa, um ateu, e esse homem tinha uma estante com muitos livros. Ele disse que estava muito triste porque eram livros, né, era um estudioso, mas um ateu convicto. E ela conta, resumindo aqui, que no final do trabalho que ela fez lá, ela foi para lá, foi um dia, foi no segundo dia, limparam a casa, organizaram, pintaram, deixaram prontinha para ele. E no final do trabalho, durante ali a convivência, eles muito alegres, e o homem, de certa forma, é meio crítico por aquilo que eles estavam fazendo. Mas após terminar o trabalho, ela pega uma Bíblia, ela faz uma dedicatória, e ela oferece àquele homem aquela Bíblia como presente, e ela fala para ele: você perdeu muitos livros, mas eu quero te dar de presente o livro que é o livro dos livros, o livro que é o mais importante de todos. E quando ela entrega aquela Bíblia àquele homem ajoelha-se e começa a chorar. E ele agradece a ela, e ela tinha ido, ela foi, olha que trabalho maravilhoso, ela foi para lá, ela foi numa igreja, e uma igreja batista a acolheu, ela fez um trabalho e levou para aquela igreja. Ela não é de lá, ela não é da cidade, ela não vai ter nenhum benefício com aquilo, ela não recebeu oferta, ela foi. E no dia que ela veio embora, ela teve a notícia que aquele homem estava lá no culto da noite, e ele agora está congregando naquele lugar, porque ela foi, testemunhou de Jesus através da vida dela. E eu me lembrei, meus irmãos, de uma enchente que passou na minha cidade, em 2020, como que as seitas religiosas, elas são tão devotas ao seu sistema, a fazer prosélitos e a viver dentro daquilo que é o que elas entendem. E eu me lembro que teve uma enchente e arrasou a cidade. Muitas casas tomadas, inclusive casa de irmãos, né, irmãos tanto da nossa instituição, que era a ICM, como de outras. E eu me lembro que eu fiquei preso da onde eu morava, porque a passagem estava alagada. E quando tivemos condições de sair, nós saímos. Quando chegamos em frente à igreja, havia vários irmãos ali da instituição lavando o templo, caminhão-pipa lavando, a rua tomada, os comércios tomados, as casas tomadas de barro, e aquele grupo de irmãos com o caminhão-pipa da prefeitura lavando a igreja, o templo. E eu me lembro que eu perguntei, falei: vocês já socorreram os irmãos? Ninguém não sabia nem se tinha ido enchente na casa dos irmãos. Quando eu ouvi o testemunho dessa missionária, dessa irmã, inclusive ela é de uma igreja histórica, eu fiquei ali, eu me quebrantei muito, de um pouco de vergonha, de lembrar que eu fiz parte de uma seita, que a devoção deles é o templo, é a banco, é ao patrimônio, ao patrimônio físico, mas nenhuma preocupação com as almas, com as vidas. Aquele grupo de irmãos que estava lavando a igreja não foi para as casas dos vizinhos limpar, ajudar, cuidar, não. Não. Mas usar ainda a influência que um dos irmãos tinha, que prestava serviço para a prefeitura, para tomar o carro, caminhão-pipa, que inclusive deu uma polêmica na cidade, os comentários, que o caminhão-pipa, que era para estar socorrendo os comércios, socorrendo as casas, estava lá lavando a igreja. E eu me lembrei a diferença do que é evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque seita religiosa não sabe o que é isso aqui. Seita religiosa não sabe o que é esse novo mandamento. Eles não têm nenhum conhecimento, nenhuma noção do que é amor ao próximo. A única coisa que eles amam são os seus líderes, os instrumentos, os templos religiosos, os seus profetas, mas eles não amam o próximo. Principalmente se não for ter nenhum benefício em troca. Queridos, João, ele continua dizendo aqui, versículo 1 do capítulo 4, eu vou ler alguns versículos para os irmãos aqui. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Meus amados, nós devemos provar se o espírito é de Deus. E como é que prova se está de acordo com a palavra? Por que as seitas religiosas querem alcançar coisas mirabolantes na palavra, coisas diferentes, sendo que o evangelho tem uma simplicidade, se o evangelho tem uma pureza, e essa pureza está justamente no relacionamento, o amor ao próximo. Mas eles querem alcançar coisas novas. Mas vem João e diz: provai, ver, confirma, confere. Porque muitos profetas têm se levantado para enganar as pessoas.
Mas nós preferimos, às vezes, ser enganados. Por quê? Porque eu quero viver o glamour religioso. O sistema religioso, meus irmãos, não quer isso aqui. Porque a partir do momento que você entendeu o que é amor ao próximo, você não vai estar lá dando dinheiro para o sistema religioso, criar império. Não. Você vai estar olhando para o próximo e vai estar investindo o seu tempo e o seu financeiro para ajudar a socorrer as almas das garras do diabo, das necessidades. Você vai fazer como essa missionária que vai dedicar a sua vida, não é ao templo A ou B, mas é a uma alma que não merecia, que era um ateu, mas que ela foi com todo o amor. E poderia, talvez, ele não se converter a Cristo. Glória a Deus, ele se converteu, mas não importa. O amor ao próximo, meus irmãos, não exige nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. E o sistema religioso não vai pregar isso, porque ele não tem interesse, ele tem que pregar. São coisas diferentes, coisas novas. Nós temos que prender a pessoa e dizer, aqui é a igreja remanescente. Por isso nós guardamos o sábado, não comemos carne de porco, como dizem os adventistas, mas é para prender a pessoa ali dentro. Não há amor às almas, porque não sabem o que a palavra de Deus está ensinando. São falsos profetas, mas nós devemos provar se são de Deus ou não. Não sabe o que é amor. E Jesus diz, é nisto que conhecereis que sois meus discípulos. Meus irmãos, as pessoas estão pensando que nós vamos ser chamados de discípulos do Senhor, porque eu vou na igreja todo dia, eu ponho uma Bíblia do braço, um paletó, eu subo no púlpito, eu prego bonito. Meus irmãos, blá, blá, blá. Isso não vale nada. Se não tiver amor, não vale nada. Aqui João, versículo 7 agora diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Olha aqui para mim. Aquele que não ama o próximo, ele não sabe o que é o amor a Deus. Ele é um sino que tine. Ele é um sino que tine. O cristão que não sabe o que é amor ao próximo, que não luta com Deus para cumprir esse mandamento na vida dele, porque amor, meus irmãos, não é um sentimento, amor é um mandamento, amor é uma decisão. Esse negócio de ir para a igreja, levantar a mão e dar dízimo, isso é tudo balela, isso não vale nada para Deus, irmãos. E não é o irmão Ziel que está falando, está aqui na palavra. Qualquer que ama é nascido de Deus. Nós só somos nascidos de Deus, nós só seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo se nós entendermos que é o amor ao próximo, se a nossa luta, a nossa oração, o nosso jejum for, Senhor, eu preciso de amar o meu próximo. Senão, não é evangelho. Isso não é evangelho. Ah, porque eu vou fazer isso? Não faça, é sino que tine. O que mais tem é latão batendo dentro das igrejas. Chambalaia para tudo quanto é lado, profecia para tudo quanto é lado, latão batendo sem sentido algum. Porque o amor é a marca do verdadeiro cristão. Não adianta. Vamos mais um versículo? Agora o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu entro no meu quarto, eu oro, eu choro, eu vou na igreja, eu choro, blá, blá, blá. Se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus. Se eu não entender, meus irmãos, que eu preciso de amar o meu irmão, amar o meu próximo, porque isso é mandamento. A nossa luta devia ser todos os dias, toda vez que nós dobramos nosso joelho no chão, toda vez que nós vamos para um local de reunião, a nossa oração devia ser, Senhor, eu preciso aprender o que é amor ao meu irmão, amor ao meu próximo. Não. Vamos continuar? Versículo 11. Amados, se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você entendeu que Jesus te amou de verdade? Você compreendeu o que é evangelho? Que você foi alvo do amor do Senhor? Então você tem que amar. É mandamento, não é pedido. É mandamento. Queridos, João continua dizendo assim, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Não, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também
nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ai, Jesus me ama. Jesus me ama. Você só vai sentir o verdadeiro amor de Jesus na sua vida, na minha vida, o dia que nós começarmos a amar o nosso próximo como Jesus ensinou. Não me peça receita, irmãos, mas deve ser a luta do cristão verdadeiro. Quando você fala de Jesus para alguém, não deve ser apenas para convidar alguém para fazer um membro, porque eu vou ter que prestar um relatório, como lá na ICM, né? Todo evento que tem que mandar para o presbitério quantas pessoas foram. Isso é uma coisa legalista, vazia, nojenta. Isso não tem valor nenhum para Deus. Valor tem quando você tem amor por uma alma e você chora por ela. E você luta para que ela seja salva. Isso é amor. Isso é evangelho. Vamos ler mais alguma coisa? Versículo 19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Você não é especial por amar alguém, irmãos. Você acha que você é especial quando você começa a amar o seu próximo? Você foi alvo do amor de Jesus primeiro. E nós só temos condições de amar o nosso próximo por causa do amor de Jesus está em nós. Aquele que não ama, meus irmãos, ele não tem Jesus na vida dele. Não adianta. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. E deixa eu te dizer uma coisa, mentiroso não entra no céu. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, tem seu coração cheio de mágoas pelo seu próximo, você não sabe o que é amor a Deus. Você é um mentiroso. E ele diz assim, pois quem ama ao seu irmão, a qual viu, quem não ama o seu irmão, a qual viu, está do seu lado, é visível, continuação do versículo. Como pode amar a Deus que não viu? Ai, Jesus, eu te amo, ai, Jesus. Ama nada. Se você não consegue amar o irmão que está do seu lado, que você vê, você não sabe o que é amor a Deus. Isso é evangelho. Mas o sistema religioso, as seitas religiosas, não vão pregar isso, irmãos. Porque elas sabem que se elas doutrinarem, e nós fomos doutrinados séculos de doutrina, irmãos, que ser cristão é estar dentro de uma igreja, é a santa igreja, é a remanescente, essa baboseira toda do sistema religioso para te prender dentro do sistema. Mas nós tínhamos que ter sido doutrinados, é amar o nosso próximo. Cada escola dominical, cada assunto, cada mensagem todos os dias tinha que ter ser pregado sobre o amor ao próximo. Porque nós estaríamos vivendo o que Cristo ensinou para nós. E o texto termina assim. Deixa eu subir aqui. O texto termina assim. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meu Deus do céu. Misericórdia. Isso é evangelho. Ah, pastor, mas irmão Ziel, pastor, o que você quiser. Eu acho muito difícil isso. Sim, mas isso é evangelho. Ah, pastor, mas o meu pastor falou que esquece tudo. Volta para a Bíblia. Comece a orar, Senhor, eu preciso viver o que Jesus ensinou. Sabe qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação, meus irmãos, é de construir um templo bonito. Vamos construir um templo bonito. A nossa preocupação é de encher a igreja. Não importa ser de salvo. Não importa ser de pessoas remidas, lavadas no sangue de Jesus. É encher a igreja. A nossa preocupação é agradar a presbitério. A nossa preocupação é agradar o pastor que falou que eu tenho que confessar e acreditar nos livros da Ellen White. O nosso pastor, eu tenho que agradar o pastor porque ele está dizendo que eu tenho que levar 2, 3 visitantes na igreja. Isso, meus irmãos, é ser religioso.
Agora, ser cristão, ser discípulo de Jesus, é olhar para o próximo com amor. É aprender a amar. É lutar para amar. É chorar aos pés de Jesus, Senhor, eu preciso aprender a amar o meu irmão. Alguém pergunta, você não fala muito de jejum? Para quê? O que você quer ouvir de jejum? Você quer jejuar para ter fazenda? Você quer jejuar para quê? Sabe para que nós precisamos jejuar, irmãos? Para matar essa carne, porque ela não consegue amar nem o irmão que está do lado. Não consegue amar, muitas das vezes, um membro da família. Por isso que eu não falo muito de jejum. Estou vendo pastores aí, porque ficou 40 dias de jejuns, eu entrei na intimidade com Deus. Balela! Balela! Se você não ama o seu irmão, todo o resto não vale nada. É um monte de lata batendo que não tem som audível. Não vale nada. Isso é a Bíblia que está dizendo, sou eu. Estou doido? Como diz o irmão, você é um herege? Eu sou herege por pregar a Bíblia? Então eu sou um herege. Sou caído por pregar a palavra? Então eu sou caído. As seitas religiosas não querem que você ouve isso. Porque a partir do momento que você entender o que é evangelho, você não estará mais preso dentro de uma seita e dentro de um sistema religioso. Você vai ter um local para congregar se você ama congregar, é saudável. Mas você não vai estar preso mais a isso, porque você vai entender que evangelho é quando o irmão que está do seu lado necessitado e você está lá socorrendo. E eu não estou dizendo apenas necessidade de alimento, não, irmãos. Às vezes é de um abraço, às vezes é de chorar com ele, às vezes é um conselho, às vezes é uma correção. E às vezes, meus irmãos, é partir o seu alimento com ele, sim. Às vezes é tirar o sapato que você calça e dar para aquele que está necessitado. Eu não sei como. Mas o amor vai se manifestar e Deus vai trabalhar em cada coração. A partir do momento que você começar a orar e dizer, Senhor, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso de entender isso, você vai começar a viver o evangelho. E a sua luta, a partir de então, não vai ser, porque eu não posso pecar. Isso aí perde o valor, irmãos. Porque quando nós somos de Deus, o Espírito de Deus está em nós trabalhando. Ninguém que é de Deus, irmãos, peca sossegado, não, irmãos. As pessoas que estão aí vivendo em adultério escondido, pecando escondido, isso não tem Deus no coração, não. Quem é de Deus não peca sossegado, ele está remoendo, o Espírito Santo está intercedendo por ele e ele está remoendo dentro dele. E ele sabe que não pode entristecer, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. A luta do cristão é para viver isso aqui, dia após dia. Cada alma, cada pessoa, cada necessidade, toda vez que você vê alguém necessitado, flui e jorra dentro de você um desejo, um sentimento de amor, de fazer algo. Isso é evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa vida. Que você entenda, pega essa palavra, manda para alguém que está aí socado dentro do sistema religioso, achando porque a igreja remanescente é a obra perfeita. Balela. Ou voltemos para o evangelho, meus irmãos, ou Jesus vai voltar e não vai ter igreja para Jesus arrebatar. Poucos dias um pastor pregou isso num podcast, causou um revoluço, chamaram ele de herege, mas é verdade. Que igreja que tem para Jesus arrebatar? Uma igreja que ama templos, uma igreja que ama falso profeta, uma igreja que vive atrás de homens, uma igreja que não sabe o que é amor ao próximo, uma igreja que nem prega isso. É essa igreja que vai ser arrebatada? Misericórdia. Que Deus nos abençoe. Abençoe sua vida. Já deu seu joinha, já se inscreveu, já apertou o sininho das notificações, já comentou no vídeo? Ajuda aí. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante e leva a mais pessoas. Ajuda nesse trabalho. Estamos chegando aos 40 mil inscritos, mas não importa ter 40, 50 mil inscritos se você não ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas. Vamos lá. Juntos nós podemos levar a mensagem do Evangelho, desmascarar as seitas religiosas e falar do grande amor de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.